Bom dia, galera. Sábado, 23 de novembro, 10h05 da manhã. Vou gravar mais um videozinho pra vocês. Nossa, tá uma chuva, manhaca. Ô, Jesus, vou ter que gravar debaixo dessa ponte aqui. Fazer o quê? Dessa passarela. É, lugar propício, né? Vocês me jogaram pra rua, bem propício eu gravar debaixo da ponte mesmo. Mas vou gravar aqui por causa da chuva. Gente, não existe satanista no Brasil de esquerda. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu estudo, né? Eu gosto de estudar religiões. E aí eu acompanho algumas pessoas que são de algumas religiões, né? Eu acompanho, né? E já cheguei até a mesmo a interagir com algumas delas, né? E por que eu tô falando isso, gente? Os satanistas no Brasil, eles têm que cumprir a agenda do sistema satânico mundial. O bolsonarismo é o satanismo modificado, é o satanismo no meio político. O bolsonarismo no Brasil é a vontade dos satanistas no Brasil e no mundo para o Brasil. É a vontade dos satanistas e eles se utilizando do meio político. Então, o bolsonarismo, a extrema-direita, não só a extrema-direita brasileira, as extremas-direitas mundo afora, são a vontade dos satanistas mundo afora, usando da política, infiltrado na política, fazendo a vontade dos satanistas por meio do sistema político de cada país. Então, no Brasil, os satanistas se utilizam do bolsonarismo. E ainda veio com viezinho cristão, né? De cristandade ainda por cima, que de cristão não tem nada. Onde que já se viu, né? Matar, roubar e destruir, perseguir é um sistema de Deus? Onde já se viu que o fascismo, que o nazismo é um sistema de Deus? E vocês cristãos, vocês sabiam muito bem que Deus, pátria e família é um lema fascista, nazista, né? Nazifascista. Vocês sabem muito bem. Vocês sabiam muito bem que a maioria de vocês estuda. Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque o satanista que não cumpre a agenda do próprio satanismo, ele é perseguido. Ele é perseguido pelos próprios satanistas, né? E aqueles satanistas que não se adequam à realidade do satanismo, à vontade do satanismo no meio político, ele é perseguido e ele tem que se adequar à vontade do satanismo ali. Entendeu? Isso aconteceu quando? Isso aconteceu com pelo menos uma meia dúzia de satanistas aí que se diziam de esquerda no Brasil, que apoiavam o governo de esquerda no Brasil, tá? Então, eles foram obrigados pelo sistema satânico, pelo satanismo no Brasil, a mudar de ideia. Não que eles mudaram de ideia, eles não mudaram de ideia, mas eles foram forçados e perseguidos pelos próprios satanistas, né? E eles tiveram que se retratar em público do seu posicionamento que eles tinham lá, né? E cumprir a agenda. Afinal de contas, meu amigo, se você diz que você é satanista e você não está cumprindo a agenda satanista, como é que é o negócio aí? Você tem que cumprir a agenda satanista. Você está falando que você é satanista, você é um dos... Se bem que o satanismo, gente, eu já falei aqui, existem graus, né? Assim como na maçonaria, né? Existem vários graus lá dentro. Então tem aquele satanista de um grau inferior, tal. Eu acho que são esses aí que costumam falar que são satanistas, né? Porque o pessoal que tem alto grau no satanismo lá, eles não ficam falando, né? E aí, galera, uma meia dúzia desses caras aí que eu acompanhei, né? Suas redes sociais, tudo. Eles tiveram que se retratar, mas assim, se retratar grandão. Tiveram assim que basicamente pedir desculpa no ar, através das suas redes sociais, por ter apoiado a esquerda, né? Um exemplo disso foi o Vic Vanilla. Vic Vanilla tá até virando pastor evangélico agora, né? Era um cara que
gostava da baixa magia, né? E eu não sei se ele era satanista mesmo, enfim. Ele falou nos podcasts aí que ele nunca foi satanista, que ele sempre foi um ocultista. Que ocultista é diferente de satanista, ele sempre foi ocultista, mas sempre deram a alcunha para ele de satanista. De qualquer maneira, meu amigo, se ele foi ou se ele não foi, que ele se aproveitou, que ele adorava frequentar podcastzinhos aí com o título de satanista Vic Vanilla. O Vic Vanilla, ele foi ferrenhamente perseguido e expulso do satanismo. Meu amigo, os satanistas expulsaram ele do satanismo. Por quê? Porque ele era de esquerda. E os satanistas começaram a perseguir ele fisicamente, né? Se utilizando de pessoas e todo o modus operandi que o sistema usa para boicotar, perseguir pessoas, mas também perseguição espiritual. Mesmo eles sendo uns satanistas, né? Os satanistas maiores botaram ele para correr do satanismo. E ele saiu do satanismo com que nem um cachorrinho, com o rabinho entre as pernas, que nem cachorro magro, com o rabinho entre as pernas, e foi correndo lá pro meio cristão, da cristandade, né? Tá todo mundo achando essa conversão dele super esquisita, né? Como é que o cara ontem era a favor da baixa magia e hoje está quebrando estátua? Ele postou vídeo na rede social dele quebrando imagem, né? Das entidades lá da baixa magia, com martelo, quebrando e dando testemunho que aquilo ali é tudo falso, é tudo mentira, barari bororó. Mas ele era uma pessoa muito convicta na religião dele. Só que acompanhando um outro satanista, que eu também acompanho ele, né? Foi ele que botou o Vic Vanilla para correr da religião. E ele postou ele postou. Então assim, vocês ficam achando que Vic Vanilla se converteu mesmo ao evangelho, né? Se bem que ele estava amiguíssimo do Daniel Mastral, né? O último contato que Daniel Mastral teve vivo foi com o Vic Vanilla, né? Que assim como Daniel Mastral era um ex-satanista, Vic Vanilla também seria um ex-satanista, né? E Daniel Mastral acabou morrendo lá. Que eu já falei aqui que ele tinha lances, né? Ele tinha lances dos satanistas comandarem ele como se fosse um controle remoto, à distância. E no livro de Daniel Mastral ele já tinha falado isso. Então não era novidade nenhuma, porque até no livro dele ele escreveu, mesmo ele tendo sido, já tinha se convertido ao evangelho, de vez em quando os satanistas acessavam a mente dele e controlavam ele remotamente. Por isso que eu acho que ele não se matou. Os satanistas obrigaram ele a se suicidar, né? E Vic Vanilla, né, se converteu assim, nossa, ao evangelho, nossa, tal. Se bem que ele tá colocando ali rituais salomônicos, né? É uma coisa mais virada para maçonaria, na verdade. É um cristianismo maçônico, vamos dizer assim, né? Ele tá querendo montar uma igreja aí, já tá arrecadando fundos e vai instituir o culto salomônico. Ou seja, velho testamentista, né? Também, né? Enfim. E aí tem uma outra satanista lá que eu acompanho também, a menina, uma mulher lá do Rio de Janeiro. Ela basicamente satanista, né? Satanista, ela não tinha nada na vida. Nasceu na favela lá no Rio de Janeiro. E ela entrou pro satanismo mesmo, não é baixa magia, ela entrou para o satanismo. E aí, ó, um upgrade na vida dela, né? Passou por um upgrade lá, a vida dela se transformou da água pro vinho, porque os satanistas dão, né, dinheiro e tal. Hoje em dia ela tem a casinha dela, uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar sabonete, ela conta o testemunho dela, né? Ela tomava banho só com água, tanta miséria que ela tinha lá na favela carioca que ela nasceu, lá no Rio de Janeiro. Muita miséria, era uma família muito humilde. E ela como mulher, ainda mais mulher, que precisa fazer ali a sua... Mais do que o homem, né? Porque o homem, as coisas dele é do lado de fora, a mulher é interno, né? Mais do que o homem, a mulher precisa fazer a sua higiene íntima, né? E ela não tinha sabonete, cara. Era só com água. Ela falou assim, sabe o que é você não ter dinheiro para comprar um sabonete?
E ela gravou um vídeo falando isso. Ela falou assim, por isso que eu sou de esquerda. Porque, querendo ou não, só quem nasceu pobre nesse país sabe o quanto é importante você ter políticas sociais para você fazer uma faculdade. Tudo isso a esquerda fez pelo Brasil, né? Políticas sociais. Ela falou assim, por isso que eu sou satanista, mas sou de esquerda. Porque só quem nasceu muito pobre, só quem nasceu sem ter basicamente nem sabonete para tomar banho. Só que aí ela entrou pro satanismo, né? Hoje em dia ela tem a casa dela, ela tem uma condição boa de vida, porque os satanistas dão isso para as pessoas. Só que ela teve que se retratar na própria redezinha social dela, falando que basicamente todo o discurso, toda a retórica, todas as palavras que todo mundo de extrema direita, todo mundo que é bolsonarista no Brasil fala. Aquelas coisinhas lá, aqueles argumentinhos contra a esquerda, né? Que eu não vou nem repetir aqui porque vocês sabem de cor e salteado, sabe? Então, gente, não existe satanista de esquerda no Brasil. Eles têm que cumprir a agenda, a vontade do satanismo no Brasil. É a vontade política, porque eles têm vontades políticas, vontades religiosas, planos estratégicos, político, religioso, econômico, social, tudo. Eles estão infiltrados em todas as áreas, na área da educação também. Mas na área política, satanistas têm que cumprir a agenda. E vocês, né, bobinhos evangélicos, né, bobinhos, cristãozinhos bobinhos, evangélicozinhos bobinhos, que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Vocês ficam falando, imagina, não existe, esse povo aí é da esquerda, é eles que cultuam Satanás. A direita é toda cristã. A direita não, porque a direita é uma coisa, meu amigo. Direita no Brasil é uma coisa. Extrema direita é outra coisa completamente diferente da direita. Direita é o Geraldo Alckmin, que é o nosso vice-presidente. Ele é de direita. Fernando Henrique Cardoso, direita. Direita é uma coisa. Extrema direita é completamente diferente. Extrema direita é o nazismo, o fascismo e o satanismo fazendo a sua vontade política no Brasil. Essa é a extrema direita. Aí vocês, cristãozinho, né? Bobinho vocês, né, evangélicozinhos? Cristãozinhos. Que eu já cansei de ouvir aí cristãozinho falando, conversando comigo, né? Evangélicozinhos conversando comigo, né? Imagina! Esse povo aí é tudo de esquerda. Os satanistas são tudo de esquerda. Os macumbeiros é tudo de esquerda. Nós, bolsonaristas, somos tudo cristão, somos povo de Deus. Bobinho vocês, né? Vocês são tão bobinho. Meu Deus, como vocês são bobinho. Bobinho demais. Vocês são muito bobinho, cristãozinho. Muito bobinho, evangélicozinhos. Muito bobinho demais. Todo satanista no Brasil é de extrema direita, é bolsonarista, é nazista, é fascista. Eles têm que cumprir a agenda, a vontade do satanismo no Brasil. E a vontade do satanismo politicamente no Brasil é o bolsonarismo, é o fascismo, o nazismo, a extrema direita, um regime de morte, de perseguição contra seres humanos, contra seu irmão, de invadir privacidade que nem fizeram com a minha vida, de perseguir pessoas inocentes, de calúnia, difamação, fake news, perseguição. É a vontade dos satanistas no Brasil. Você evangélico, você cristão, você é exímio funcionário dos satanistas no Brasil. Vocês são os mais militantes. Bobinho vocês, né, cristãozinhos? Bobinho vocês, né, evangélicozinhos? Vocês são os mais exímios, os melhores funcionários do satanismo no Brasil. Em se tratando de fazer a vontade dos satanistas no Brasil no segmento político. Vocês, evangélicos, são os que mais fazem a vontade dos satanistas no Brasil. Porque os satanistas são de extrema direita. Não existe satanista de esquerda. Os que eram tiveram que se emendar, tiveram que se retratar, senão eles seriam expulsos do sistema satânico. Assim como o Vic Vanilla foi expulso. E hoje em dia, mesmo ele tendo sido expulso, ele está professando que hoje em dia ele é bolsonarista. Porque, né, o negócio apertou pro lado dele, né? Ele correu pro sistema, já que os satanistas lá, do próprio meio dele, estavam perseguindo ele correu pro meio cristão. Mas mesmo assim, para não ficar assim, mesmo ele não sendo cristão,
e não continuar sendo perseguido, ele se tornou bolsonarista. Por quê? Até mesmo porque a maioria de vocês cristãos são bolsonaristas. Então, gente, presta atenção, cristãos. Presta atenção, evangélicos. Não existe satanistas de esquerda no Brasil. Todos os satanistas, e principalmente os que têm alta hierarquia, são tudo a favor do sistema satânico. Eles têm que cumprir a sua agenda satânica. E a vontade dos satanistas é a extrema-direita. E vocês evangélicos, vocês cristãos, são os melhores funcionários de Satanás, os melhores funcionários dos satanistas no quesito sistema político. Vocês são os mais militantes, os que mais apoiam o sistema satânico no Brasil politicamente. Então é isso, galera. Vamos se arrepender e se converter, né? Vamos se converter, né?